Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Ecologia. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Como o nome já diz, nessa matéria a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da biologia que existe na reciclagem da matéria, mas óbvio que ela também vai envolver ciclos geológicos e químicos. Qual seria o conceito, né? É a permuta cíclica de elementos químicos que ocorre entre os seres vivos e o ambiente. Isso seria o ciclo biogeoquímico. Todos os elementos químicos naturais, eles vão apresentar um movimento dinâmico nos ecossistemas e vão transitar constantemente entre meios físicos e os organismos. Então, na verdade, o que vai acontecer, né? Ora, aquela molécula está no ambiente, na forma de um sal mineral, por exemplo, ora ele está fazendo parte da constituição dos seres vivos. Os decompositores vão lá, pegam esses compostos químicos e lançam de novo no ambiente. Desse ambiente, os seres vivos se alimentam, utilizam de diferentes formas e volta para o ambiente. E aí a gente tem, então, esse ciclo contínuo sem fim. De 98% a 99% dos organismos, a gente tem uma constituição dotada do chamado chão, né? Que é o carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e em pouquinho menor quantidade até mesmo o fósforo. Então, de 1 a 2% restante, a gente tem esse fósforo, né? Que é um dos maiores, dentro dos menores, sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, enxofre, tudo isso são compostos químicos que precisam voltar e que ficam no ciclo biogeoquímico, ora na forma de ser vivo, ora no ambiente. Então, olha só, os chamados CHON ou CON, né, como preferirem, o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, são os chamados construtores, porque eles estão basicamente em todas as moléculas que fazem parte dos seres vivos. Já o sódio, magnésio, fósforo, né, e outros, enxofre, cloro, cálcio, são os chamados macronutrientes, porque a gente precisa em grande quantidade. E ferro, cromo, flúor, cobre, enfim, vários outros a gente chama de micronutrientes, porque a gente precisa numa quantidade menor. Os nutrientes são sinônimos de elementos essenciais aos seres vivos. A gente precisa se alimentar para conseguir obter essas moléculas. Então, a gente tem diferentes ciclos na natureza, né? E a gente tem os principais, os que didaticamente são ensinados a nível de ensino médio. Vou começar a conversar com vocês sobre o ciclo da água. Hoje em dia, a gente tem uma distribuição de água no planeta onde 97,5% é água salgada. E apenas 2,5% faz parte da quantidade de água doce. Né? Desses 2,5%, 68,9% estão retidos na forma de gelo, né? Nas calotas polares e geleiras. Apenas 0,3% correspondem a rios e lagos, 29,9% está na forma subterrânea, nos lençóis freáticos, né? E 0,9% em outros reservatórios. Uma quantidade de água realmente potável disponível no planeta é muito pequena. Esse ciclo da água, ele é dividido em dois. A gente tem o pequeno ciclo, cujo percurso da água ocorre somente no ambiente, e temos o grande ciclo, cujo percurso da água passa primeiro pelos seres vivos para depois chegar ao ambiente. Então, aqui, exemplificando para vocês as diferentes maneiras que a gente tem de interferência de um ciclo da água. Na verdade, aqui eu estou representando para vocês o que seria o ciclo curto da água, né? Você tem uma evapotranspiração, né, onde os animais, os vegetais estão transpirando e tudo mais. Você tem a evaporação direta, né, da água que está armazenada nos oceanos, rios e lagos. E aí essa água evapora, né, condensa, formam-se as nuvens, são empurradas para o continente e lá, né, dependendo da diferença de temperaturas e tal, ela acaba
condensando, precipitando, né? Condensar é a fase de formação de nuvens e precipitação. A precipitação, na maioria das vezes, acontece aonde? Acontece no continente. A evaporação nos oceanos empurra as nuvens para o continente e lá ocorre a precipitação. Nessa precipitação, né, se ela ocorrer diretamente nos oceaníveis de oceano, tudo bem, ela repõe aquela água que foi evaporada. Se acontecer no ambiente terrestre, a gente tem um escoamento superficial proveniente do degelo, que pode ser formado também, e da precipitação. Ocorre uma infiltração no solo, né? Formação de lençóis freáticos que vão dar origem a nascentes de rios e tudo mais. E o final, o desembocamento, né, nos oceanos. Então a gente tem esse ciclo que é chamado de ciclo curto da água. No ciclo longo, a gente tem, então, como eu disse para vocês, a interferência dos seres vivos, né? A água fica retida no corpo. Vocês sabem que nós somos formados de 70% a 90% de água. Então, quando a água ela fica retida nos seres vivos, a gente passa a chamar isso de ciclo longo da água. Já o ciclo do carbono, como é que ele acontece? A gente tem principalmente o carbono na forma de CO2 na atmosfera. Esse CO2 ele é captado, sequestrado pelas plantas durante a fotossíntese e transformado em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai passar ao longo da cadeia, né, para os seres vivos, e ela vai voltar para o ambiente, ou na forma de respiração, porque a gente pega, por exemplo, a glicose, quebra a glicose e transforma em CO2, ou ela volta como na forma de combustão, né, principalmente de registros fósseis, ou pela própria decomposição, que seria um processo natural. O grande problema do ciclo do carbono está aqui no meio, né, durante essa combustão. Na verdade, a combustão ela acontece e acaba desequilibrando o ciclo do carbono, porque ela é dada em cima principalmente de fósseis. Fósseis são estruturas que estão fora, né, do ciclo há milhares e milhares de anos, depositadas na forma de carvão ou na forma de petróleo, e que ao voltarem para aquele ciclo, acabam emitindo uma quantidade de CO2 muito maior do que o ciclo daquela geração, daquela época. Então, você acaba jogando uma quantidade de CO2 grande no ambiente e isso acaba sendo um grande problema para o ciclo do carbono. Tem muito mais emissão de CO2 do que quem retira CO2 da atmosfera. O ciclo do oxigênio, ele é bem parecido com o ciclo do carbono. Na verdade, ele também está relacionado com a fotossíntese e também está relacionado com a respiração. Então, é durante a fotossíntese, né, que a gente produz o oxigênio. E esse oxigênio é utilizado, né, durante a respiração. Então, na verdade, a planta ela pega água, e o oxigênio que ela produz vem da água. Tenho que chamar a atenção de vocês para isso, porque muita gente acha que é do CO2, mas não é, é da água. A fotólise da água que acontece na fotossíntese quebra a molécula de água para a utilização de H+, e o oxigênio formado acaba sendo liberado na forma de O2. E aí os seres vivos respiram, pegam esse oxigênio para fazer a oxidação da glicose, e aí ele volta para a natureza também na forma de vapor d'água, ok? O oxigênio, o ciclo do oxigênio, ele é importante, por quê? Porque quando ele, né, ele sobe para a atmosfera, ele pode se combinar, né, se recombinar e formar a famosa camada de ozônio, né? Só que a radiação ultravioleta, ela consegue quebrar essa ligação entre as moléculas de oxigênio, entre o O3, né? E recombinar para formar de novo o oxigênio molecular e acabar, então, formando o famoso buraco da camada de ozônio. A gente vai assistir uma aula
ainda dentro do módulo de ecologia, em que a gente comenta melhor sobre os problemas ambientais e o buraco na camada de ozônio, ok? Mas só para a gente falar que existe uma problemática dentro do ciclo do oxigênio com relação a isso. E o ciclo do nitrogênio, né, que é um dos mais famosos, mais cobrados em prova, porque ele é bem complexo. Nitrogênio é uma molécula essencial para qualquer ser vivo. Por quê? Porque é a partir do nitrogênio que a gente forma as nossas proteínas. Então, o nitrogênio atmosférico, N2, é o que começa todo o ciclo. Existem muito poucos seres vivos que conseguem captar, fixar nitrogênio na forma de gás. Essas bactérias são principalmente do gênero Rhizóbio, e elas vivem em associação com as raízes de leguminosas. Então, elas ficam no solo e elas fixam esse nitrogênio. Tá legal? Elas conseguem pegar ele na forma de gás. Elas pegam o nitrogênio para realizar a quimiossíntese e formam a partir dele a amônia, ou NH3. Esse processo, na verdade, né, é chamado de fixação ou amonificação. E aí a formação da amônia, ela gera a nitrosação, que é o que? Transformação de amônia em nitrito pelas nitrossomonas, ok? As nitrossomonas são um grupo de bactérias decompositoras que vão pegar e decompor essa amônia. Transforma a amônia, reage com oxigênio, forma o nitrito, que é o NO2. Amônia e nitrito ainda é muito tóxico. Ninguém consegue se alimentar de amônia, não é legal que você tenha amônia acumulada, e ninguém consegue ainda se alimentar de nitrito, utilizar diretamente o nitrito. Então, na verdade, eu preciso de uma outra conversão pelas chamadas nitrobacter, que vão transformar o nitrito em nitrato. Quando a gente tem passagem de amônia em nitrito e nitrato, a gente chama de nitrificação. Esse processo separado, primeiro amônia em nitrito, nitrosação, depois nitrito em nitrato, a gente chama de nitratação. O nitrato, ele sim, ele é a molécula utilizável pelas plantas na formação do seu alimento, das suas necessidades fisiológicas. O nitrato é incorporado pelas plantas e os animais, os seres vivos, vão consumir esse nitrato através das mesmas. Quando os seres vivos morrem, esse nitrato ele precisa voltar para a atmosfera para a forma de nitrogênio. Então, existe um grupo de bactérias chamadas de pseudomonas, também chamadas de bactérias desnitrificantes, então esse processo é desnitrificação, que vai transformar o nitrato em nitrogênio atmosférico novamente para iniciar de novo esse ciclo do nitrogênio, ok? Ciclo do fósforo, né? É um pouco menos cobrado do que os demais, porém tem aparecido em prova, tá? Normalmente o fósforo no meio ambiente ele fica na forma, né, de rochas, na forma de sedimento em rochas, né? E aí ele pode tanto ser depositado nas rochas, né, próximas ao litoral, ali naquele ambiente de transição, como também no fundo dos oceanos, rios e lagos, né, para formação de novas rochas. Com os fenômenos de erosão, de desgaste, né, ou então decompositores e plantas, né, sendo formadas ali pelos processos de sucessão ecológica, essa rocha ela vai sofrendo degradação com o tempo e vai liberando fósforo para o ambiente. Esse fósforo é absorvido pelas plantas, pelos animais, utilizado para as suas necessidades fisiológicas, e quando eles morrem, os decompositores eles acabam voltando com esse fósforo para o ambiente. E aí esse fósforo, de novo, volta a ser depositado, sedimentado, formar novas rochas e começar o ciclo. Uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre o ciclo do fósforo é que a gente não encontra o fósforo propriamente dito na natureza, ok? A gente, na verdade, encontra o composto fosfato. É o fosfato que a gente utiliza para as necessidades fisiológicas dos seres vivos. E terminando, então, o último
ciclo que a gente tem que conversar é o ciclo do enxofre, né, que também aparece em prova, né? Nesse ciclo, o que a gente tem de importante é que o enxofre ele participa de algumas estruturas de aminoácidos, então ele é necessário para a formação de algumas proteínas, inclusive aminoácidos essenciais, e a gente tem diferentes emissões de enxofre, né? Micro-organismos, animais mortos, poluição atmosférica, atividades vulcânicas, todas essas são responsáveis pela formação de enxofre. O enxofre, ele também pode ser um dos grandes problemas de formação de chuva ácida, né? Então ele pode se combinar com a água e formar o ácido, precipitar, né, na forma de ácidos, cair em rios, ok? Contaminar também esses rios, desestabilizar esse ecossistema, ou então esse enxofre pode também ser devolvido para o ambiente na forma de compostos que são liberados pelos micro-organismos. E aí a gente tem então esse ciclo do enxofre fechando aí os ciclos biogeoquímicos dos elementos mais importantes na natureza. Então, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, hoje em dia são os mais cobrados em prova, mas como esse assunto, né, esses dois ciclos eles já foram bastante explorados, eles agora estão costumando perguntar bastante sobre o ciclo do fósforo e o ciclo do enxofre também, que antes não era tão cobrado em prova. Então, vale a pena dar uma olhadinha aí nas diferentes formas de formação, tanto do fósforo, fosfato, como do enxofre. Valeu, galera? Obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima.